Antes das máquinas, das granjas automatizadas e dos frigoríficos modernos, a suinocultura paranaense nasceu de outro tipo de tecnologia, a união entre as pessoas. Foi o associativismo que transformou vizinhos em parceiros, famílias em grupos e grupos em cooperativas. Um movimento que começou nas pequenas cidades do interior e acabou moldando o futuro de todo o estado. Era bem mais complexo, especialmente a união, a categoria, ela não tinha essa estrutura que tem hoje, né? Eu acho que esse foi o ponto mais importante que nós iniciamos naquela oportunidade, da Associação Paranaense de Criadores de Suinicultores, e que eu chamo a atenção, talvez tenha sido o ponto mais importante na minha gestão e na minha participação, foi criar as associações municipais e as associações regionais de suinicultores, exatamente para organizar esse associativismo que é característica nossa, quem é gaúcho, quem é catarinense, que veio para o Paraná, essa união dos suinicultores ou dos empresários, seja lá quem for. Mas eu acho que foi a característica mais forte, sem sombra de dúvida, que aconteceu naquele período. E quais os desafios para organizar todo esse pessoal? Olha, eu diria o seguinte, foi muito grande. Essa foi uma luta que eu tive companheiros, amigos, que eu vou lembrar o Silfredo Miller, o Henrique Pedronezelo, já ambos falecidos, mas que tiveram uma história muito bonita conosco aqui nessa questão do associativismo no Paraná. E meu companheiro de jornada, de correrias para fundar as associações municipais de suinicultores e nos encontros, era o Silfredo Miller, e ele me falava uma palavra importante. Nós não temos prolabore, mas nós temos colabore. E isso nós colaboramos em todo o estado do Paraná e nessa iniciativa de criar as associações municipais e as associações regionais. Criamos aqui em Toledo, criamos no Sudoeste e no Norte do Paraná, e em Curitiba, que tinha também a associação regional. E depois se subdividia em associações municipais. E esse foi, eu acho que a questão mais importante que aconteceu na suinicultura daquele período, que isso nos conseguiu levar a uma representação política mais forte, mostrar o que a suinicultura representava dentro do estado do Paraná e, consequentemente, conseguimos diversos benefícios ou anseios que eram dos suinicultores, como o diferimento do ICMS, que inclusive era através de uma carteirinha do associado que beneficiava o suinicultor, que isso nos deu força exatamente para a criação das associações municipais, que podia se cobrar um pouquinho para uma mensalidade, alguma coisa para criar esse associativismo forte que nós tivemos no Paraná. E isso nos levou a ter uma representação política muito grande. Houve uma mudança radical. Isso dentro da Secretaria da Agricultura, na Emater, no Ministério da Agricultura, nós fomos fortalecendo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nos municípios, através dos vereadores, prefeitos, sendo representado por essas entidades. Então, houve uma mudança radical dentro do Estado do Paraná com a questão do associativismo. E, lógico, com isso, a Associação Paranaense de Suinicultores, nós tivemos a oportunidade de trabalhar o material genético. Trabalhando o material genético através das ETRS, das entidades de inseminação artificial, que inclusive Marechal Cândido Rondão tem uma
estação de inseminação, aliás, em Quatro Pontos, que ela fica em Quatro Pontos. Na época era Marechal Cândido Rondon. E isso conseguiu mudar a suinicultura paranaense. E especialmente com as empresas integradoras. Nós tivemos embates enormes com as empresas que o interesse do suinicultor era um e das empresas era totalmente divergente. Mas conseguimos, num diálogo, numas conversas muito boas, cuidar dessa questão política e de bom relacionamento. Esse material genético, a questão da melhoria do material genético foi fundamental para o desenvolvimento do estado do Paraná. E, junto com isso, a gente se preocupou com a questão da sanidade, que era extremamente importante. E isso também nos levou a mudanças extremamente benéficas para a suinicultura paranaense. Que, cuidando do material genético, melhorando a suinicultura, a parte sanitária e, consequentemente, então veio a questão do marketing também, que a carne suína, naquele momento, era muito complicado, que ainda os médicos falavam mal da carne suína, e hoje, aliás, é o contrário. Hoje, a melhor para você fazer um alimento é o óleo de coco, né? Depois vem a banha de novo, né? A banha de suíno. Antigamente era combatido, era o contra isso aqui, é o período do óleo de soja, né? O desenvolvimento. Então, são fases, são crises e que na suinicultura nós tivemos que enfrentar tudo isso e dar muitas mudanças que nós tivemos. Então, e com isso, o que aconteceu também, esse fortalecimento da suinicultura do Paraná, a Associação Paranaense de Suinicultores, conseguimos criar nossa sede, porque nós dependíamos ou do Ministério da Agricultura ou da Secretaria da Agricultura. Mas não, nós queríamos ser independentes, nós não podíamos estar vinculados. Uma hora nós éramos interesses contrários à Secretaria, ao Ministério. Como é que nós convivíamos lá dentro e nós dependíamos deles? Então, nós criamos também a nossa sede própria em Curitiba, com as associações regionais tendo as suas sedes, as municipais, e chegou a vez também da sede no estado do Paraná. Foi ali, nas reuniões dos salões das comunidades, que nasceu a organização que daria voz aos produtores. E quando os suinocultores se uniram, eles deixaram de ser apenas criadores, se tornaram uma força política e econômica. Nasceram associações, nasceram cooperativas. E com elas, o Paraná deu um passo decisivo rumo à profissionalização. A partir da integração entre o campo e a indústria, a suinocultura ganhou escala, eficiência e identidade. Na United Animal Health, alimentamos os animais que alimentam o mundo. Somos uma empresa global de ciências biológicas agrícolas, com sede nos Estados Unidos, alterar para fornecendo produtos para produtores de aves, suínos e bovinos. Nossos clientes estão no centro de tudo que fazemos. Nós controlamos todas as etapas do nosso processo, desde a pesquisa até a fermentação, passando pela moagem e logística. Nossos produtos nascem de pesquisas e ciência exaustivas e são testados em nossas próprias granjas de pesquisa. Somos United. Histórias como a de Dariva se repetem por todo o estado. Famílias que atravessaram fronteiras, trazendo no caminhão não apenas animais, mas a herança de um modo de viver. Presidente, estamos aqui em uma das suas propriedades, são duas, né? Aqui tem 1.600 fêmeas, né? Aqui em produção 1.600. Conta um pouco da história do senhor aqui, como chegaram aqui, o senhor é da onde?
Eu, na verdade, sou gaúcho, nascido no Rio Grande, com 2 anos e pouco, fui para Santa Catarina, moramos lá 3 anos e com 6 anos eu vim para o Paraná. Então já fazem 50, então já sabe a minha idade, 58 anos que estamos aqui aqui em Itapejara, na verdade. Aí, 58 anos. Eu sempre falo que os gaúchos catarinos não podem reclamar de mim, porque eu vivia os 2 estados dele. Então, e parei aqui no Paraná. Eu herdei, o pai trouxe, antigamente vinha na mudança, trazia os porcos e os boi na mudança, o caminhão. O pai trouxe 2 fêmeas, 3 fêmeas e um macho de Santa Catarina, que produzia leite porco lá também. E nós viemos parar... Em cima do caminhão. Em cima do caminhão. A parte traseira do caminhão era um cavalo, uma junta de boi, uma vaca de leite, os cachorros e o pai trouxe daí os porcos também de lá. Uma bolsa de milho. O milho para tratar uma semana aí, né? Então, já de lado de Santa Catarina, do Rio Grande, já nascemos com essa questão da suinicultura. Só que nós somos na minha família, se tem uma ideia, nós somos em 5 irmãos e uma irmã. O único que ficou na suinicultura fui eu. Os outros meus irmãos, cada um pegou um rumo. Tem 3 que estão com lavoura. E lá no começo ajudaram um pouquinho, mas daí não se adaptaram com a suinicultura e abandonaram. Então hoje sobrei eu na questão suinicultura. Bom, eu sou um herdeiro, né? Que herdei do pai, na época, 40 fêmeas, isso há 50 anos atrás, que hoje, ainda bem jovem, eu com 15 anos, eu comecei a fazer parte da família, e o pai em seguida largou para mim. Nós tínhamos 40 fêmeas, aí foi subindo, umas alturas a gente foi aumentando, daí nós tínhamos 2 granjas do mesmo jeito naquela época. Aí começou em 75. Era ciclo completo. Ciclo completo. E 75 era particular. Isso 75, 76, a antiga Sadia começou com as integrações, mas também em ciclo completo. Então lá a gente começou a aumentar a plantel, aí elas foram trocando os sistemas e a gente foi acompanhando. Nós hoje temos, nessa granja estamos aqui, capacidade para 1.800 fêmeas, estamos com 1.600 fêmeas produzindo UPL. A outra granja é para 1.600, estamos com 1.400 produzindo também no mesmo ciclo UPL. Existe a questão familiar. Para mim, na verdade, termina aqui quase a questão familiar, do que eu herdei do pai. Hoje eu tenho, difícil, porque tenho uma filha que é médica e é casada com um médico, possivelmente sócio por gerente. E a outra é advogada, já não mora mais aqui. Então, a questão que eu vivo o dia a dia das granjas, eu levanto às 5 da manhã, eu tenho que estar todo dia nas granjas. Se eu vou viajar 2, 3 dias e chegar em casa às 8 da noite, eu tenho que passar nas granjas. Que nem diz a minha mulher, só para eu ir lá sair cheirando um pouquinho da granja, mas é assim, é uma coisa que a gente tem no coração. Eu faço isso, eu viajo para o Paraná, sempre viajei, sempre me interessei pela suinicultura, nunca por dinheiro, mas por amor ao que eu estou fazendo. Eu falo, nunca viajei por dinheiro porque eu nunca recebi um centavo sendo presidente da associação, só recebo as despesas de viagem. Não é que isso não sei se é certo ou não é certo, mas eu sempre fiz isso por gostar do que eu estou fazendo. E a suinicultura nasceu no sangue. O meu pai sempre comentava que quando eu era ainda bem garainho, que nós viemos morar para cá, eu vim com 4 anos, que nós viemos para o Paraná, 5 anos, o pai levantava de madrugada e eles colocavam aqui, o inverno sempre foi forte aqui no sul, agora que ela não é tão forte que nem era. Eles faziam aquecer os animais também com fogo, daí com fogo num latão, e eu
eu tinha que ir junto. Ele me levava lá, esquentar perto dos leitãozinhos para ficar junto ali. Então já nasci no meio da suinicultura e, graças a Deus, ainda continua. E a suinicultura nos proporcionou áreas de terra, criar a família, dar estudo. E assim, não temos o dinheiro que a gente gostaria de ter, mas acho que a gente tem já, para viver a gente tem. O cooperativismo deu base para essa paixão. Organizou a produção, garantiu preço, assistência técnica e permitiu que o pequeno produtor permanecesse no campo com dignidade. Para fazer o controle da anemia e coccidiose na sua granja, essa solução tem um nome: Forceres. Forceres é o único produto injetável em dose única que reúne duas substâncias fundamentais para a saúde e bem-estar animal, atuando no controle da anemia e coccidiose, reduzindo o manejo e aumentando a proteção. Tudo isso do jeito mais prático e eficiente. Conte com a segurança de quem é reconhecido em todo o mundo. Mas antes de se tornar potência, a suinocultura do Paraná precisou aprender e mudar. O movimento da suinocultura começou quando eu entrei na Carpa. Eu me formei e fiz o concurso da Carpa, passei, fiz estágio, fiz pré-serviço e daí fui designado para trabalhar em Marechal Cândido Rondon, que os dois municípios do Paraná que mais produziam suínos na época era primeiro Toledo e segundo Marechal Cândido Rondon. Então eu iniciei todo o meu trabalho em Marechal Cândido Rondon. E a suinocultura, na época, tanto feito pela extensão rural dos 3 estados do sul, como pela Sadia, era transformar o porco tipo banha em produzir porco tipo carne. Então, a alimentação que era feita com lavagem, com mandioca crua, com coisas cruas e cozidas, cozinhavam, e feno de alfafa. Nós introduzimos a ração seca. Então, a soja que se plantava na época, tanto na região oeste do Paraná, não era soja para vender. Era soja para você produzir, tostar o grão e fazer ração para os suínos. Então, nós dávamos a fórmula e ele moía o milho, moía o grão de soja tostado. A soja tem que ser tostada, porque o farelo é tostado, para matar umas enzimas que são tóxicas ao animal. Então, daí ela é destruída pelo calor. E daí, então a gente dava a forma de ração para 3 formas. A ração inicial, de crescimento, depois melhorava. Porque a variação é a quantidade de proteína, né? Uhum. E depois a ração de engorda, com ração seca. Então, no suíno que existe hoje, a tecnologia que existe na suinocultura hoje, foi começada dessa forma. E o que era experiência de colônia virou ciência. E o Paraná passou a produzir carne suína com qualidade, alimentada por conhecimento, pesquisa e cooperação. Então, todo o registro do suíno era feito no Rio Grande do Sul, em Estrela. Sim. Então, nós queríamos trazer isso para o Paraná, para incentivar que houvesse granjas de produção de reprodutoras aqui e que nós registrássemos. Então, esse movimento começou no oeste do Paraná com o sudoeste. Uhum. Então, daí unimos as 2 regiões para fundar a APS. E daí até para não dar... que a Sadia ajudou na fundação da APS. Inclusive com recurso que deu para deslocamento, ela ajudou. Era o interesse dela também. Sim. E
Daí havia discussão que a sede queria criar no Oeste, em Toledo, ou Francisco Beltrão no Sudoeste. E daí chegamos à conclusão que isso não ia ficar, não seria bom para a cultura do Paraná. Porque Ponta Grossa é a região que produzia, o Guarapá produzia muito suíno também. Então, o ideal, para não haver aquela questão de regiões, nós escolhemos, para fundar a peça, fizemos a assembleia em Guarapuava, que ficou mais fácil para todos se deslocar e nós também, e resolvemos, então, criar a sede da PS em Curitiba, que ficou no início aqui, mas depois foi com a Aranha, quando foi lá que ficou presidente, foi para Curitiba, foi transferida tudo para lá. E daí o Sudoeste queria a presidência, o Oeste também queria a presidência. Daí a Sadia disse que ajudava, tinha que ser o presidente do Oeste. E daí eu fui escolhido, eu era regional da Carpa. Fui escolhido para ser como candidato. Daí tinha o Martini, que era do Sudoeste, também era candidato. Daí nós fizemos um acerto com os técnicos da Carpa que estavam coordenando tudo isso, né? Que nós íamos fazer uma chapa e que só uma chapa que o presidente seria eu, o candidato, e na outra o Martini. E na dele eu seria o vice e na minha ele seria o vice. E daí fomos para a Assembleia e nós ganhamos. Uhum. Porque foi mais organizado e foi mais produtor do que eles. Nascia assim a Associação Paranaense de Suinocultores, símbolo da maturidade do setor e do orgulho dos produtores. Você tem que usar sempre a preferência do mercado. O mercado era a Sadia e a Firmeza. A preferência deles era cruzada com o Laje White ou com o Landrace, que era mais tipo carne. A Sadia e a Firmeza tiveram grande importância aqui na região, no Paraná, para o começo da suinocultura? Não, quando você vê aqui da região oeste, porque você vê, já existia o frigorífico Wilson, que depois a Sadia comprou de Ponta Grossa, que foi o pioneiro, que o suíno produzido no Paraná, inclusive na região oeste, era levado em caminhão até vendido em São Paulo, a maioria. Só tinha o frigorífico grande, o frigorífico Wilson em Ponta Grossa. Então a produção daqui era escoada tudo para São Paulo. A região de Ponta Grossa, a entrada de Ponta Grossa era tudo construído no chicanão, que ele levava o suíno até lá para descansar, pousar, tirava do caminhão, descansava e depois era estrada de terra, né? O campo e a indústria se encontraram, e dessa integração nasceu um modo que transformou o Paraná em referência. O cooperativismo resolveu trabalhar na proteína do suíno, proteína animal do suíno, através de sistemas de integração. Eu acredito que é o melhor sistema que garante longevidade, perenidade na produção e estabilidade a todos, ao produtor, à cooperativa e à industrialização também. Então, eu acredito que, por isso, que o Paraná hoje é o segundo maior produtor de carne suína do Brasil, e no estado do Paraná, o cooperativismo produz 60% da produção de suínos. E um fato importante que a Firmeza hoje exporta 51% da carne suína exportada pelo estado do Paraná. Então, 51% da exportação paranaense é realizada pela Firmeza. Então, acho que isso demonstra que deu certo, as estratégias deram certo e que isso dá potencial de crescimento. Seu Elias, como o senhor enxerga a relação da Firmeza com os produtores e com as cooperativas filiadas como parte dessa evolução que aconteceu na suinocultura?
O fator mais importante hoje de sucesso na cadeia produtiva é conseguir fazer a gestão de toda a cadeia produtiva, que envolve o produtor, a cooperativa singular e a central. Cada um com o seu papel bem definido é importante no sucesso. A gestão centralizada, coordenada. E essa gestão faz com que o rendimento seja equitativo, ou seja, o produtor tem que ganhar, a cooperativa tem que ganhar e a central também. E esse processo permite maior produtividade do rebanho, melhor controle sanitário, melhor gestão dos fatores de produção. Então, tudo isso também faz com que o sistema seja competitivo. Olha, eu vou fazer uma analogia com as 3 ondas. A firmeza surgiu lá na primeira onda. Veja bem, 46 anos atrás, o produtor vendia direto suíno vivo para outros estados. Então era preciso, primeiro, mudar a configuração do animal, né? Mudar geneticamente, mudar a nutrição, organizar a produção. Então esse foi um desafio que tinha na época. E associado à segunda onda, que era agregar valor nesse produto, verticalizar, industrializar. Então a firmeza surgiu nesse momento, para trazer valor à cadeia produtiva do suíno e organizar a produção. Ao longo de mais ou menos 30 anos, fizemos isso, né? Crescendo na produção, crescendo na industrialização, buscando o mercado. E agora, né, eu diria, do ano 2023 para cá, que surgiu essa necessidade da terceira onda, se voltar para o mercado. E a firmeza compreendeu isso, está fazendo esse movimento, aliás, nos últimos 2 anos, muito forte, porque isso exige mudança de mentalidade, mudança de cabeças, mudança de estratégias, entrar um pouco mais no marketing, né, na divulgação dos produtos, acessar melhor o consumidor, usar a inteligência artificial para entender o consumidor. E eu acho que estamos nesse momento, né, nessa terceira onda. Isso nos desafia e traz muita motivação, porque nós temos certeza de que precisamos acertar o produto certo para o consumidor certo. Então, acho que a história da firmeza ela é muito bonita, porque ela compreendeu no momento certo as ondas que estavam surgindo e por isso que ela veio num crescimento constante aí, em torno de 9% a 10% ao ano durante todos esses 40 e poucos anos de sua existência. O sistema cooperativo integrou o produtor, a cooperativa e a central. Um modelo de gestão compartilhada que deu eficiência, competitividade e sanidade. Para a AgroSéries PIC, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8,5 milhões de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da AgroSéries PIC. Mas nenhuma cadeia se sustenta sem saúde. E foi na sanidade que o Paraná deu o passo mais decisivo da sua história.
Na suinocultura, eu já nasci no meio da suinocultura. Lógico que era uma criação de subsistência. Meu pai morava numa zona rural, ele era professor primário, tá? Mas para complementar o final do mês, que era realmente não era fácil, uma colônia de imigração de alemães, descendentes de alemães que vieram do Rio Grande do Sul, trouxeram a tradição de trazer o suíno também, e algumas vacas. E lógico, a gurizada que mesmo ia para a escola também cuidava das criações. Infelizmente, eu, na década de 60, tivemos muita aftosa no Brasil, e nós também perdemos a nossa criação, principalmente suíno. Dava dó da gravidade que eram os sintomas em suínos, o cheiro que isso representava, as perdas que isso representava para todos nós, a família também ia ficar prejudicada na sua alimentação, na sua dieta, e eu fui forçado a tratar ali animais que eu não queria ver sofrendo, mas eles acabavam morrendo, ou a gente tinha que sacrificar, porque já não tinha mais nem os pés para se locomover. Para quem não sabe, suíno sofre muito dos pés. A aftosa é uma doença que causa diferentes sintomas em diferentes espécies. Mas na época, o que a gente tinha lá, todo o gado foi afetado, os suínos também, mas esses morriam. E eu me impactei muito com esse cenário, e até talvez por aí eu comecei a me dedicar depois, via formação em medicina veterinária, eu comecei a trabalhar na área de saúde animal. Agora, na saúde animal mesmo, propriamente dita, eu comecei como veterinário de uma cooperativa em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, em 78. Fiz estágio e fiquei trabalhando lá. E foi bem na época que nós tivemos aquele episódio de peste suína que veio do Rio de Janeiro, a peste suína africana, que apesar de todas as polêmicas, nós não diferenciávamos. Era peste suína, tinha sintomas, o protocolo aplicado era a peste suína africana, e com isso nós também fomos muito impactados, porque eram pequenas criações, a cooperativa era formada por pequenos criadores de produtores de leite, de suínos também, e nós atendíamos esses animais, eles sofriam muito também, e os produtores principalmente. Como não tem tratamento, nós só tínhamos a vacina, uma vacina bem rudimentar na época, à disposição, e ela melhorava a situação dos animais. Daí porque a gente sabia também que nem tudo podia ser africana, tinha muita peste suína clássica, mas o que resultou, o que eu quero mais hoje lembrar, é que aquilo ali não eram animais que tinham genética para carne, e era ainda tipo banha, mas já em 78 havia mercado para carne de suínos. Foi muito marcante como virou o olhar para a suinocultura nacional na época, porque houve muita perda, cenas brutais de militares, inclusive com pistola dentro de bosques, aí, abatendo animais para conter a peste suína africana no Brasil. Isso foi muito impactante para muita gente, não só para mim, que com isso se trabalhou depois para ter uma genética melhor. As granjas começaram a ser construídas de acordo para produzir suíno, porque na época até tinha aquele ditado que todo mundo conhece, né? Porco não é porco, porco é quem cria porco como porco. Aí nós tínhamos isso como uma norma depois. Na cooperativa mesmo, a própria cooperativa começou a incentivar a produção de frango e suíno também, não só leite, e com isso nós conseguimos então ver que nem tudo veio por mal. Muita coisa também se transformou depois numa melhoria na criação de suínos no Brasil. Então esse é um fato que me marcou muito logo no início da minha vida profissional. E a entrada nessas... O senhor falou já também dessa questão sanitária, né? O senhor já abordou junto aí, né? Não, ainda tem... Com sanidade mesmo, eu comecei em 95. Eu já no serviço oficial, naquele ano eu fui convidado pelo ministro Zé Eduardo, da época, para assumir a direção do Departamento de Saúde Animal no Ministério da Agricultura. E coincidiu que logo no segundo mês que eu estava em Brasília, o primeiro foco de aftosa que nós tivemos que atender foi aqui no Paraná. Ministro do Paraná, diretor do Paraná, os olhos se viraram contra nós, e esse episódio ele deu bastante marca por nosso lado. Não tinha granjas, a não ser nos setores fechados, no segmento fechado, como cooperativa e
integradoras, que já trabalhava com exportação, eles tinham a pressão do certificado sanitário internacional, eles tinham que produzir realmente com mais atenção à sanidade. Então havia já instalações melhores, com uma biosseguridade não oficial, mas uma biosseguridade já do próprio temor que os técnicos tinham de que podiam, por causa de uma doença, perder a vaga na exportação e dependia muito disso. Então, mas era em parte assim, não eram tão segmentadas como hoje, né? Cooperativas e integradoras hoje dominam a maior parte da produção. Em aves quase exclusivamente ela é assim, em suínos ela é bastante marcante já, e em bovinos ainda nem tanto, onde se produz independentemente muita proteína, então é na parte de bovinos. O suíno, as granjas eram muito pouco cuidadas no aspecto de biosseguridade, livre trânsito, livre circulação, animais estranhos aos suínos também conseguiam passar, e a troca de pessoal que trabalhava, muitas vezes a própria família, mas a família vai para muitos outros lugares e volta sem o menor cuidado com roupa, com calçado, com veículos, não tinha nada disso, era uma exposição frequente. Por isso que também as doenças que são comuns a vários animais, eles também se disseminavam por todas as espécies animais, porque não era comum haver essa separação, ainda mais porque eram pequenas propriedades, as mais afetadas nessa época. Do improviso ao controle, o Paraná construiu uma cultura de vigilância. A biosseguridade deixou de ser execução e se tornou um compromisso coletivo. Temos até um momento marcante quando o Paraná atingiu realmente uma pontuação que lhe conferiu a nota máxima em 2018, quando foi submetido no mês de janeiro, numa auditoria marcada com muito pouca antecedência para o mês de janeiro, mês de férias, mês em que os servidores também estavam ausentes, mas foi feita uma auditoria aqui no Paraná, haja vista que nós tínhamos o interesse já em 2019 não vacinar mais. Nós consideramos que o Paraná já estava maduro para retirar a vacinação em breve. E essa auditoria ocorreu então em janeiro, com divulgação do resultado em maio, e o Paraná foi agraciado então com aquela pontuação máxima dentro do país, com um serviço de excelência. Isso foi incorporado e ajudou muito o setor privado, naquela época, a não medir esforços para que nós pudéssemos então avançar para o próximo passo. Nós só podemos considerar que existe a excelência de um trabalho quando ele consegue avançar nos seus status sanitários. Nós avançamos para a livre de peste suína clássica, nós avançamos a ponto de ficar autorizados a suspender a vacina contra a febre aftosa. Essas são as duas doenças marcantes para a exportação de carne, tanto de bovino como suíno, e principalmente a febre aftosa. No momento que nós somos reconhecidos a ponto de não ter mais necessidade de vacinar os nossos rebanhos, isso significa que somos excelentes em matéria de fiscalização. E a fiscalização ela só tem sucesso quando o setor privado também está maduro para trabalhar e produzir num ambiente onde já não se vacina mais. Porque a vacina contra a febre aftosa, nós chamamos até pejorativamente, é uma bengala. Você está manco, mas então você usa bengala, mas a nossa produção não pode andar de bengala, ela tem que andar sozinha. E isso fez muito efeito na sensação do setor também de investir mais. Ele conseguiu investir mais em biosseguridade, não tinha esse nome para a propriedade rural de bovinos, mas tinha isso muito forte em suíno. Em bovino não tinha, então tinha que ser muito mais, ela tinha que ser ostensivamente, também tinha que começar a cuidar, como o trânsito, onde se originam os animais, para onde vão os animais, quanto tempo eles ficam dentro dessa propriedade, que risco que pode trazer se eu trouxer um animal que não sei como é que está o status dele. Nós começamos a cobrar mais também do ingresso de animais
para dentro do Estado, e produtos também, que todo um arcabouço de segurança fez com que a ADAPAR, subjetivamente, dentro do serviço público de defesa agropecuária, foi considerado então um serviço oficial, o Serviço Veterinário do Paraná como com grau de excelência, que ele mantém seguramente até hoje e vai manter durante muitos anos. O associativismo uniu, o cooperativismo organizou e a sanidade consolidou. O Paraná encontrou sua força não em um só nome, mas na soma de todos. Aqui, cada granja é parte de uma engrenagem maior, cada produtor um elo essencial e cada conquista o reflexo de uma história coletiva, a história de um estado que aprendeu a crescer junto. No próximo episódio da Expedição Suinocultura Rotas do Brasil Paraná, vamos cruzar o estado para te mostrar um panorama atual e conhecer as pessoas que fazem a suinocultura paranaense acontecer. Até lá! Tem um lance importante. Na época, eu tive um desafio de fazer uma rifa. Nós tivemos a ideia, os diretores das regionais, da Associação Paranaense, vão fazer uma rifa para comprar essa sede. E claro, na época era o Bamerindos, homem do chapéu, o Eduardo, né, que era o presidente do Bamerindos, e eu mantive o contato e marcaram uma entrevista para mim a segunda-feira, às 6h45, no gabinete do presidente do Bamerindos. No mínimo pensaram que eu não estaria lá. Não, estive lá e ele foi muito generoso, nos doou um veículo para que a gente pudesse fazer a rifa. E com isso nós conseguimos fazer a rifa, conseguir verba, e compramos uma sede em Curitiba. Então, acho que foi um lance interessante, né? Mas de muito reconhecimento também por parte, especialmente dos suinocultores que tiveram essa compreensão. Então, esse foi um desafio durante esse período. E claro que nesse período nós fizemos diversos seminários para a integração da suinocultura, levar mensagens, levar técnicas, congressos que foram realizados no estado do Paraná. Nós fomos muito pródigos em desenvolver seminários e reuniões e palestras em todo o estado do Paraná nesse período da fundação e essa organização da suinocultura dentro do estado do Paraná.